Hoje é o dia do psicólogo e eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui ao vivo hoje no nosso programa, já de pé com o pé direito, viu? O meu psicólogo, que é o Wellington Santos. Eu o convidei para participar do nosso programa, para também parabenizar todos os psicólogos, dizer que nós estamos tendo todos os cuidados, tá? Essa é a primeira entrevista, viu, Wellington, que a gente está tendo Prazer aí enorme. após esse novo normal aqui ao nosso programa. Lembrando que a TV Meio Norte, ela adotou todas as medidas de segurança para que a gente possa voltar aí ao novo normal, recebendo os nossos entrevistados presencialmente, seguindo a todas as recomendações. Primeiro eu queria te desejar parabéns, viu, Wellington, pelo dia tão especial que é o dia do psicólogo. E eu sei que você é apaixonado pela sua profissão, né? Muito obrigado, Carla. Boa noite. Parabéns também para todos os meus colegas de profissão hoje, tá? Eu sou apaixonado pela minha profissão. Sou apaixonado pela psicologia. E eu acho que tudo que a gente faz com amor, a gente consegue fazer muito bem feito, né? Eu falo sempre aos nossos telespectadores que a vida da gente ela é feita de escolhas. E a psicologia, ela mostra muito disso pra gente. Nós estamos vivendo um momento que é muito delicado, né? A gente já tem passado aí alguns meses do pânico geral, mas esse momento de tudo isso foi um momento, inclusive, para vocês que são psicólogos, trabalharem de uma forma que eu acredito que vocês nem imaginariam que iriam trabalhar, né? Precisamos nos reinventar para atender tantas demandas nesse período tão difícil, né? Verdade. Como é que nós devemos lidar, Wellington, com o chamado novo normal? Como é que a gente faz para a gente se preparar psicologicamente, hein? Primeiro nós precisamos entender o que é o novo normal, né? Nós temos aí um mundo diferente, onde muitas coisas mudaram, né? O modo de se comportar precisou mudar também. Então, o novo normal, Carla, está associado diretamente ao nosso comportamento, ao comportamento do indivíduo. No momento em que eu adentro a TV, eu tenho que permitir que a minha temperatura seja verificada, eu tenho que estar de máscara e tenho que usar ali o álcool gel. Então, o novo normal, ele está ligado a isso, a forma como eu me comporto diante desse mundo onde eu preciso me proteger e proteger as pessoas do inimigo invisível. E a gente tem que aprender, inclusive, a lidar com o medo, claro, sem deixar de viver e sem deixar de produzir também, né? Sim. O medo, Carla, nesse momento, ele é necessário. Se eu não tiver medo, esse sentimento de insegurança, eu não vou me proteger. No entanto, há um aspecto aí a ser observado. Quando o medo se torna exagerado, ele já nos leva a uma condição de ansiedade. Então, se eu tenho medo de sair, eu tenho medo de me relacionar, e esse medo é exacerbado, aí eu já começo a entrar numa condição, possivelmente aí de adoecimento. Então, é nesse momento em que eu preciso observar o meu comportamento, entender o que é real e o que não é, e, se for necessário, buscar essa ajuda profissional. Wellington, hoje é o dia do psicólogo. Como é que a classe de vocês tem trabalhado, inclusive em meio a toda essa pandemia? Eu estou falando isso porque eu sei que existem as nossas classes, né? Sim. Tem o sindicato de jornalistas, tem dos médicos, tem dos psicólogos, e eu acredito que vocês, na profissão que vocês exercem, vocês acabam tendo uma convivência muito grande com os outros psicólogos. E aí a minha pergunta é exatamente para saber como é que vocês, psicólogos, estão lidando nesse momento com essas psicologia, terapia virtual, que é um diferencial e que vocês tiveram que adotar tudo isso. Por quê? Porque em meio a essa pandemia, gente, o que aconteceu? Muitas pessoas que achavam, inclusive, que jamais precisaria de um psicólogo, em meio a essa pandemia, viram o quanto que é necessário ter um psicólogo. Inclusive eu, gente, assim, a ajuda do psicólogo tem sido muito importante na minha vida. E virtualmente, por enquanto, né? Sim. O psicólogo é um profissional que nesse momento está em evidência. Sim. Nunca esteve tão demandado. E aí nós temos o contexto da psicologia virtual, a terapia online, né?
não é algo novo, tá, Carla? A terapia online ela já existia. No entanto, no momento, devido ao contexto, passou a ser o método necessário para que as pessoas continuassem os seus processos de terapia. Em especial, nesse momento, aumentou essa demanda. No entanto, tem um aspecto aí que precisa ser observado. O profissional tem que estar devidamente cadastrado lá na plataforma do Conselho Federal, tem lá o EPC. Então, quando ele se cadastra, ele recebe esse registro e ele pode dar continuidade aos trabalhos. Tem aspectos éticos que precisam também ser observados. O profissional psicólogo precisa estar em um ambiente em que garanta o sigilo da informação, assim como o paciente também precisa estar em um ambiente onde ele se sinta confortável e seguro para tratar de suas questões. Olha, isso aí foi muito importante que você falou, né? Porque em tudo na nossa vida, e principalmente nas profissões, ela precisa realmente ter muita ética, né? É preciso realmente que você tenha muita ética em tudo. Como é que é esse diálogo com o paciente, hein, Wellington? O diálogo com o psicólogo, ele é tal qual o tradicional, né? Sim. O que tem ali nesse momento, a diferença, é a ferramenta da tecnologia online. Então, alguns pacientes, Carla, não se adaptam ao modelo da terapia online e preferem não seguir. Então, isso vai variar de paciente para paciente. Outros pacientes já se adaptam ao modelo online e conseguem, inclusive, ter êxito na melhora da sua questão. Bom, eu estava dando uma olhada ali no nosso WhatsApp, antes de você chegar aqui, eu pedi aos nossos telespectadores que eles participassem com perguntas, falei que estaria recebendo um psicólogo aqui, e aí eu recebi algumas perguntas. Uma delas foi a seguinte: como lidar com esse distanciamento social sem perder a afinidade com as pessoas? Esse momento tem sido muito presente a tecnologia em nossas vidas. Então, nós estamos nos afastando fisicamente das pessoas, mas precisamos continuar o contato virtual. É esse contato que vai garantir que a gente não perca essa afinidade. Então, precisamos sim usar de todas as ferramentas que temos à nossa disposição para nos comunicar. E pós-pandemia, Carla, vai haver um processo também de readaptação novamente, onde eu vou começar a ter contato com o outro de novo, poder abraçar, né? Tantas pessoas querem se abraçar no momento, mas infelizmente não podem. Nesse momento, a gente tem que realmente tomar todas essas medidas, continuar tomando todas essas medidas. Ainda há pouco, Wellington, eu estava fazendo uma entrevista aqui ao vivo com uma pediatra, né, que é a Patrícia, e a gente estava conversando sobre o novo normal para as crianças, né? Porque logo, logo a gente vai estar tendo aí, inclusive já tem alguns lugares que já voltou às aulas. E aí, quando a gente fala dos pequenininhos, das crianças voltarem às aulas, a gente vê um temor muito grande por parte dos pais. E eu queria também que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto, porque eu sei que isso tem mexido muito com o psicológico dos pais, né? Porque quando a gente fala de nós que somos adultos, que temos os nossos filhos e que trabalhamos e que batalhamos e que sustentamos a nossa casa, a gente muitas vezes chora, a gente muitas vezes passa pelas dificuldades, mas a gente fica com aquilo para a gente. Mas quando a gente fala do nosso filho, especialmente daquela criança que é indefesa, que é você quem cuida, que é você quem tem aquela responsabilidade. E em meio a tudo isso que a gente está vivendo, que é a Covid-19, é o medo da criança pegar a Covid, são tantos medos, tantas inseguranças que os pais estão enfrentando em meio a tudo isso. Eu queria que você desse uma orientação psicologicamente para esses pais, de como eles devem agir nesse momento. Esse momento, Carla, de fato é muito delicado, né? Nós estamos vivendo um bombardeio de informações, né? Todo momento vem muitas informações ruins. Então nós temos nesse momento mais de 117 mil pessoas acometidas, vítimas do Covid no Brasil. Se a gente pegar essa informação e pensar que pelo menos 3 ou 4 pessoas estão envolvidas diretamente na família,
nós temos aí pouco mais de 400 mil pessoas em luta, em condição de sofrimento. E não tem como os pais, né, diante de tudo isso, de todas essas circunstâncias, não sentirem medo de mandar seus filhos para as escolas. E aí a gente fica sempre naquela pergunta também. Será que eu vou mandar meu filho para a escola? Será que eu prefiro deixar o ano passar e as coisas melhorarem, né? Muitos pais, inclusive, já optaram por não mandar mais os filhos para a escola. Como a gente lidar com isso? O primeiro passo é entender que o vírus existe, é algo real. Nós estamos convivendo com o vírus. Isso é uma realidade. Nós precisamos aprender a conviver nesse mundo. Então, se o filho precisa retornar à escola, é necessário, os pais terão que ressignificar esse momento e entender que a proteção é necessária, cobrar da escola também que tenha a proteção lá e ter todos os cuidados devidos. Mas a vida, Carla, precisa retomar. E aí nós, como indivíduos que temos essa capacidade de mudar o nosso comportamento, vamos ter que nos adaptar para a vida seguir. E uma coisa também que eu queria também aproveitar a oportunidade aqui para falar aos nossos telespectadores, é que a gente lida diariamente, eu acredito que você no seu consultório também, com pessoas nesse momento passando por um momento de ansiedade muito grande, entrando inclusive em uma depressão, né? E os números são alarmantes, os casos de depressão realmente são alarmantes, mas nesse momento dessa pandemia eu acredito que tem aumentado muito. Sim, sim. Nós vivemos um momento de perdas, perda do emprego, perda da convivência, perda dos familiares que faleceram, perda dos amigos. Então, essa perda, Carla, tem gerado esse sentimento de ansiedade nas pessoas, porque ela pensa, amanhã pode ser comigo ou com alguém próximo de mim. E aí esse pensamento recorrente começa a se tornar um sofrimento, e aí a tristeza aumenta, passa a se tornar frequente, entrando aí o indivíduo nessa condição de adoecimento, né? Que a depressão tem sido muito comum, porque o indivíduo está passando por tudo isso, vendo tudo isso e está isolado. Você imagina, Carla, quantas pessoas não tiveram nem a oportunidade de fazer o seu velório do ente querido, de passar um último momento ali com ele, né? Porque já teve que enterrar. Os protocolos foram necessários. Então, tudo isso gera sofrimento, gera tristeza e gera adoecimento. E o profissional psicólogo é o indivíduo que pode ajudar nesse momento. Esse profissional precisa ser procurado quando esse indivíduo estiver nessa situação incapacitante, onde ele não consegue mais exercer as atividades laborais dele. E uma coisa também que é muito interessante, eu passei por isso, gente. Quem está com a Covid-19, ela passa por uma situação de alarme muito maior. Porque o medo gera em você essa ansiedade. A gente já tem visto tanta coisa, né? E aí você acaba também enfrentando tudo isso. E para você lidar com essa situação, não é nada fácil. É muito difícil, porque a gente tem um medo de acontecer com a gente, né? Qualquer sintoma pior que apareça, você já passa a ter realmente esse desespero. Então, assim, é algo que mexe muito com o nosso psicológico. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é porque a gente queira, mas a ansiedade, o medo, a insegurança, ela toma conta dos nossos pensamentos, do nosso corpo. Gente, eu tremia tanto, isso aqui meu marido dizia assim, amor, pelo amor de Deus, você está bem, calma, mas é o desespero que você vive. Você também teve Covid, Sim, né? Você deve ter passado por isso também. Tive a Covid em abril e o sentimento, o impacto psicológico, às vezes ele é maior do que o próprio impacto físico. Porque nós estamos diante de uma doença que tem muitas informações, mas a gente não sabe o que de concreto é. Então nós nos sentimos inseguros diante de uma doença que não tem um tratamento, que não tem uma data para tudo acabar
Então, o impacto psicológico nas pessoas que têm adoecido de Covid, muitas vezes tem sido maior do que o próprio impacto fisiológico em si. Então, de fato, é todo o cenário, Carla, todo o contexto em que isso nos envolve. E qual a orientação, como psicólogo, você dá para quem está assistindo o nosso programa agora nesse momento, hein? A orientação que eu dou para as pessoas nesse momento é: existe também uma vida, existe também afazeres, e não somente o assunto da Covid. Tem um momento, cara, que a gente precisa se desligar um pouco disso e pensar projetos, o que de bom eu vou fazer nessa pandemia? O que eu vou desenvolver de habilidades? Eu estou dentro da minha casa mais tempo, eu vou conviver com os meus. Então, nós precisamos entender o que de vantagem tem também nesse momento. Nós temos uma rotina frenética, onde nós saímos muitas vezes de manhã de casa, voltamos à noite, todo mundo já está dormindo. E nós tivemos, desde março até hoje, a oportunidade de conviver mais com as pessoas ao nosso redor. Nós estamos convivendo, de fato, nós estamos aproveitando esse momento para ficar próximo. Eu assisti a sua live, né? Com o Dr. Davis Barbosa. Dr. Davis, né? Excelente. E ele disse assim, e me marcou muito, disse assim: eu estou conhecendo meus filhos. Eu achei lindo. Né? Eu achei muito bacana assim. Aquilo, principalmente pela sinceridade que ele trouxe. Que ele trouxe, né? Isso à tona. E aí causa-se estranheza. Como assim está conhecendo os filhos agora? Mas o que ele quis dizer? Eu estou tendo a oportunidade de estar mais próximo e conviver e descobrir que eu tenho filhos maravilhosos. Então, é isso que a gente também tem que, nesse momento, tentar fazer. Tentar fazer. E se você percebe que você realmente está precisando da ajuda e do apoio psicológico, procure um profissional da psicologia. Vocês não sabem o quanto que ajuda bastante a gente, sabe? É impressionante, mas é fundamental, né, Wellington? Obrigada mesmo, viu? Parabéns pela profissão e parabéns aí a todos os psicólogos. Eu que agradeço, Carla, o convite, o prazer estar aqui com você no Dia do Psicólogo, sua primeira entrevista presencial. Estou à disposição sempre que você precisar. Olha, o Wellington vai ter um quadro fixo aqui no programa Canal Saúde. Ele vai falar sobre diversos assuntos. O próximo assunto que a gente vai falar é síndrome de Burnout. Burnout ou é Burnout? De Burnout, o adoecimento no trabalho. O adoecimento no trabalho é a nossa próxima entrevista com ele. Ele vai ter um quadro fixo aqui e ele vai estar sempre participando com temas que são muito importantes e que nesse momento a gente precisa realmente entender muito sobre a psicologia, tá?